Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como que você tá aí do outro lado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Comunicar-se. Queria começar esse podcast hoje, esse episódio de hoje, agradecendo você. Nós estamos em 12 países, muito legal, né? 12 países. Esse ano, no final do ano, eu vi que o Spotify fez aquele rap, né? Aquela descoberta, e foi muito legal saber que fez um ano de podcast e a gente tá em 12 países. Então é isso, muito legal, né? Vamos lá, vamos pro tema do dia. O tema de hoje, dia 12 de 2023, um dia portal, um dia especial. E hoje, o tema que eu senti de falar e que uma pessoa lá no meu Instagram, @Grace pelo Mundo, ela mandou uma mensagem dizendo assim: Grace, eu entrei em contato com você esse ano, no começo do ano, e até agora não fiz terapia, até agora eu não trabalhei minha comunicação, e o ano já tá acabando, e agora eu tô me sentindo parada, sem ter aprendido nada sobre a minha comunicação. E ela me agradeceu pelo podcast, falou que aprende algumas coisas ali, mas que ela precisa de um foco maior. E aí eu perguntei para essa pessoa, falei, mas por que que você não fez? Vamos fazer ano que vem e tal. E ela me falou por vários motivos, eu dei prioridade para várias outras coisas e porque eu não tenho paciência. E essa palavra paciência, ela vem aparecendo para mim todos os dias, pelos últimos 10 dias, talvez. Então eu resolvi trazer esse episódio para falar de paciência. Então vamos lá, vamos começar. E aí eu quero te perguntar, o que que para você é paciência? Paciência se refere à nossa capacidade de suportar incômodos, adversidades, atrasos, dificuldades, sem reclamar. Ou seja, você vai entrar num estado sem reclamação, num estado de calma e tranquilidade. E é uma coisa que eu sou fogo, eu sou ariana e eu sou Pitta na Ayurveda. Pitta na Ayurveda significa fogo, ou seja, gente, alastro, né? É uma coisa muito forte, tem muita energia. E quando venho aqui falar com você de paciência, pode ter certeza que na minha vida eu pratico isso todos os dias. E eu sei que aí do outro lado é você também. Porque é paciência. E é uma coisa que eu comecei a observar que eu peço bastante a Deus, paciência. Só que, na verdade, o que vem para mim são desafios. E eu estou aprendendo para paciência fluir bem na nossa vida, a gente precisa de controle emocional, de tolerância, de perseverança diante das situações e clareza. Então, o que aconteceu? Quando eu ouvi essa mensagem dessa pessoa no meu Instagram, eu pensei, essa pessoa aqui, ela sabe o que ela precisa, mas ela tá sem clareza do que é prioridade. E muitas vezes a gente é assim. O dentista é um exemplo, né? O dentista só vai no dentista uma vez no ano e olhe lá, e quando o dente quebrou, ou tá com uma cárie, ou tá sentindo dor. Não é assim que a gente faz? Eu não faço isso mais, mas eu já fiz isso a vida toda. Basicamente, até nos últimos 3 anos eu fazia isso. Então, o que acontece com a gente muitas vezes é que a gente não tem a clareza, a gente não tá consciente, e quando a gente não tem essa clareza, essa consciência, essa paciência, muitas vezes a gente vai emendando uma emoção na outra, um processo em cima do outro, um problema em cima do outro, e a gente não se dá tempo para processar. Isso é como na comunicação. Quem vem trabalhar a comunicação comigo faz saber que eu uso esse exemplo, e eu gosto muito de usar um exemplo, associar a comunicação com uma construção de um prédio. Como que funciona a construção de um prédio? Tem que ter planejamento, aonde vai ser construído esse lugar. Tem que ter uma base, uma fundação, ou seja, tem que ter clareza, tem que ter vontade. E a comunicação, quando você vem para uma mentoria, quando você está aprendendo sobre comunicação, quando você está observando, autorrefletindo na sua própria comunicação, é como se você tivesse a cada dia colocando um tijolinho em cima do outro. E tem dia que tá chovendo,
E aí vem as adversidades da vida. E muitas vezes tá tudo bem, tem dias que a gente tem que parar. Então, para você que me mandou mensagem, que você tá sentindo que tá paralisada, que não fez nada nesse ano, que não trabalhou sua comunicação, se você tá ouvindo esse podcast, você tá de alguma forma refletindo e começando a tirar essa fumaça para te dar clareza do que você precisa para sua comunicação. O que você quer trabalhar para sua comunicação? Muitas vezes também a gente se engana pensando assim, mas eu tô parada. Será que eu tô parada? Ou será que eu tô num processo onde eu estou vendo que eu preciso melhorar a minha fala, que eu preciso ter uma comunicação mais consciente, que eu tenho criado muitas brigas, muitas confusões, que as pessoas não me entendem bem. Então, muitas vezes você está nesse processo e é como uma construção de um prédio. Você precisa dessa fundação. Às vezes, parece que a gente está parado, estagnado totalmente, mas não necessariamente nós estamos. Na maior parte das vezes, nós estamos processando as emoções, os sentimentos, entendendo o que realmente é uma prioridade. Então, você começar a observar nesse ponto de vista que você está construindo a sua fundação para depois começar a construir os bloquinhos. E que a cada episódio que você vê, que você ouve, você está construindo um bloquinho. Se você realmente está presente, está prestando atenção no que eu estou falando, você está colocando isso para dentro de você. Então, sim, você está em um processo. E muitas vezes o vidro está embaçado. Você não tem clareza ainda. Mas limpando isso com o tempo, com todos esses tijolinhos que você está aí no processo, colocando um em cima do outro, você vai conseguir visualizar o que isso está se transformando. Você já percebeu que se a gente vai construir uma casa, a gente sabe quantos quartos vai ter, qual que é as janelas, por que a janela vai ficar naquela direção, se é a direção do vento, do sol? Então, existe uma preparação e um pensamento e uma reflexão anterior a você vir fazer uma mentoria comigo, a você ir procurar uma fonoaudióloga aí no Brasil. Eu entendo que muitas vezes o que acontece com a gente é que nós queremos ir na fonoaudióloga 3 sessões e já resolver nosso problema. E quero ir no dentista e uma vez só e já quero resolver tudo que eu preciso no meu dente. A gente está aprendendo a não ter paciência. Eu não sei se foi a social media, né, as redes sociais, eu não sei o que aconteceu coletivamente conosco, e eu me coloco nesse grupo também, porque eu fico refletindo nisso, assim, toda semana. Você já percebeu que nós queremos não viver os processos? A gente quer ir lá, fazer, resolver e ir embora. Mas é assim que funciona? As construções e a construção do nosso próprio eu, do nosso eu melhor, da sua comunicação, são processos. Então, realmente parece que é uma coisa meio sem forma no início, mas quanto mais você olha para isso, mais foco, mais energia você dá para isso, mais claro vai ficar que casa é essa que você está construindo, que prédio é esse que você está construindo. As coisas levam tempo, mas claro, né, a gente quer que amanhã esteja pronto. Você já observou a natureza? A natureza, quando você planta uma árvore de maçã, quanto tempo demora para essa árvore crescer, ter flores, para depois ter frutos? Então, para tudo tem um processo. Algumas coisas são mais demoradas, outras mais rápido. Depende muito também de você, aonde que você está nesse momento. Então, eu entendo que seja desconfortável ficar nesse processo, porque uma vez que a gente está nesse processo, leva tempo. E aí a gente se sente meio perdido ali, né? Você fala, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu realmente preciso disso? Mas peraí, o que eu tô construindo mesmo? Então, se você não tem uma clareza de onde você quer chegar, eu quero falar melhor, eu quero ter mais harmonia nos meus relacionamentos, eu quero ser uma líder melhor no meu trabalho.
porque eu vejo que a minha comunicação é muito forte, é muito agressiva, é muito direta, ou não, eu não falo nada, eu deveria falar, mas não tenho coragem de falar nada, não tenho vontade de dar minha opinião. Então, isso exige trabalho, exige energia. Tem momentos que é momento de parar mesmo, de só observar a construção, de ver que tá uma bagunça ali, de ver que tá tudo jogado para todo lado e que você não tá construindo nada. E isso acontece frequentemente na nossa vida. Você já percebeu que às vezes é nosso quarto, às vezes é aqui no office onde eu trabalho, eu vejo que tá assim, tá tudo uma bagunça, aí eu paro, é como se eu acordasse e falasse, opa, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, eu preciso organizar isso, para saber aonde tá o quê, para onde que eu vou, o que que eu quero. E é um processo. E eu sei que é um pouco desconfortável lidar com alguma coisa que a gente acha que é uma fraqueza nossa. E viver o processo é desconfortável. Você já percebeu que quando a gente termina um relacionamento, isso eu já terminei vários relacionamentos, eu sei muito bem sobre isso. Quando a gente termina um relacionamento, você já percebeu que demora um período, é como se você vivesse ali num processo de construção, de se reconstruir sem aquele outro ser humano? E isso toma tempo e demanda energia. A gente tem que observar o que que eu realmente tenho agora, o que que eu realmente estou vivendo agora, o que que o meu corpo está sentindo agora. Ouvir o seu corpo. Se você sente que a comunicação é uma coisa que está vindo para você uma, duas, três, quatro, cinco vezes, observa. E faça o seu processo de construção, tijolinho após tijolinho, colocando um em cima do outro, ouvindo esse podcast, praticando o que eu trago aqui, praticando o que outras pessoas trazem. Vai juntando esse conhecimento, lê um livro sobre isso, e é aí que você vai construindo esse prédio, essa casa. E aí você vai ver que quando chegar no final, você vai observar quanta paciência você teve que ter. Com o tempo certo, com o processo, com você mesmo, com o outro. E a paciência é uma habilidade de esperar com tranquilidade. Seja para resolver um problema, seja para alcançar uma melhor comunicação, ter um melhor desempenho na empresa, ou seja até para entender você mesmo. Então, ter paciência não significa você ficar parada. Ficar parada, estagnada, pode ser, sim, algo que você tem que trabalhar. Então, você tem que começar a ver, será que eu estou realmente estagnada, parada? Eu tenho tempo, eu poderia estar estudando, eu poderia estar ouvindo aqui com atenção, eu escolho fazer isso ou não? Será que eu realmente estou perdendo meu tempo com as redes sociais, com o YouTube, com qualquer coisa? Tenho um vício, e esse vício está me atrapalhando, não consigo ir para academia? Então, se questionar para ver realmente se você está esperando passivamente, porque esperar passivamente é uma coisa e ter paciência é outra. Paciência é muito engraçada, porque tem pessoas que falam, eu vou ter paciência, aí fica lá, sem fazer nada, sem se mexer. Mas, na verdade, a paciência envolve a capacidade de agir, persistir de forma clara, de forma cuidadosa, observando se é isso mesmo o caminho. E construindo aos pouquinhos, dia após dia. Essa paciência de construir dia após dia, inclusive, é uma virtude. Essa virtude que vai te permitir, e vai me permitir, vai nos permitir lidar com os desafios de forma mais equilibrada, mais consciente, sem tanta reclamação, tentando realmente estar no estado de calma. E é muito interessante falar sobre isso, porque eu conheço várias pessoas, até ao meu redor, amigos meus, que eles falam, eu vou começar yoga. Aí eu vou, aí eu falo, que legal, que notícia boa.
Aí, 2, 3 meses depois, fala com a pessoa, ai, não tenho tempo não. Ai, não tem rotina, a rotina de trabalho muda. A pessoa tá sempre criando resistência, bloqueio. Então, se você, essa pessoa aqui, você começa a fazer uma coisa, mas você não termina. Você começa, faz 2 sessões de fono, vai embora. Faz 2, 3 sessões com uma terapeuta holística, vai embora. Nunca mais volta. Você provavelmente precisa de atenção. Você provavelmente precisa se olhar. Você provavelmente precisa pedir ajuda e fazer realmente alguma coisa que você sinta que tá vibrando na mesma frequência que você, que condiz com o seu coração. Você não tem que fazer uma coisa que você não quer, que você não gosta, mas encontre algo que você consiga trabalhar dia após dia. Seja atividade física, ir para academia, seja um jiu-jitsu, seja alguma coisa que você veja que você consegue fazer esse building up. O que que é building up? Colocar um tijolinho em cima do outro, ir lá todo dia fazer, todo dia e fazer. Relacionamentos amorosos, por que que muitos relacionamentos amorosos terminam? Porque a pessoa esquece de cuidar do outro dia após dia. Ela esquece de prestar atenção no outro dia após dia. E depois que passou 2 semanas, a pessoa já tá ali chateada, falando, gente, a pessoa me esqueceu. Quem sou eu na fila do pão na vida dessa pessoa? Porque se você só dá foco para outras coisas e não para aquela pessoa, você não tá construindo um bom relacionamento. E aí, se a pessoa te largar, você não pode ir lá ficar chorando, eu não entendi porque que ela me largou. Porque não tem consistência, paciência diária de viver o dia a dia, encarar o dia a dia e ficar ali no processo. Se você perceber o processo e tiver nele consciente, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis, mais fluidas, e você vai ter tempo de realmente construir tijolinho por tijolinho. Então a paciência vem nos ensinar isso. O momento que eu tô vivendo agora, eu já contei aqui 2 ou 3 episódios atrás, o que eu tô vivendo aqui. E o momento que eu tô vivendo aqui agora, na Austrália, é um momento muito desafiador, por vários motivos, em várias áreas da minha vida. E como eu queria ter consistência em coisas que eu acredito, que ressoam comigo, que eu sinto que realmente estão me fazendo ficar mais consciente, mais clara do que eu quero, do que eu gostaria, ter mais contato comigo, com o meu eu, com o eu interior. E por isso eu parei de fazer redes sociais, parei de fazer conteúdo. E para mim foi a solução. Então eu abri mão de uma coisa para fazer outra. Agora que eu comecei a fazer agora instrutora de yoga, tô no processo. Vou ficar aí 1 ano e meio estudando para ser professora de yoga. Comecei a estudar para ser professora de detox da identidade do Emana Project com a Márcia Bello. Comecei a estudar Intuitive Healing também com a Emana. Então, assim, eu estou estudando e me aprimorando no que eu sinto que vibra comigo. Faz sentido agora? Não, sou fonoaudióloga, né? Vou validar meu diploma, acabar o processo de validação do meu diploma ano que vem. Tô aí vivendo um processo com essa validação de diploma, já consegui trabalhar na área. Mas tem outras coisas envolvidas? Tem, o meu relacionamento, a parte financeira, a parte familiar. Tem várias coisas acontecendo em várias áreas. Então eu decidi abrir mão de algumas coisas socialmente para me dar mais tempo para viver o processo, para sentir. E quando eu comecei a me dar mais tempo, eu comecei a me dar espaço. E quando você começa a se dar mais tempo e você desiste de algumas coisas, você abre mão de algumas coisas por um tempo, você começa a sentir que você tem esse espaço, que você tem tempo. E quanto mais espaço, quanto mais tempo, quanto mais ar você tem, mais leve você consegue ficar. E mais clareza você consegue trazer para dentro. E mais clareza sai de dentro de você na hora da fala. Então, para você que me mandou mensagem dizendo que está estagnada, esse episódio é especialmente para você, para te mostrar que muitas vezes você está vivendo o processo.
E que tá tudo bem abrir mão de algumas coisas, tá tudo bem não ter feito fono esse ano, tá tudo bem não ter dado foco para sua comunicação, mas se você vê que isso é uma prioridade e que você precisa disso, procura no ano que vem. A cada ano que se inicia, a gente tem essa nova oportunidade. A cada dia que se inicia, a gente tem essa nova oportunidade. E trabalhe a consistência, seja ela em coisas pequenas ou em coisas grandes. Consistência para trabalhar realmente essa virtude da paciência, de dia após dia, você ir lá na academia, fazer malhar aquele músculo, fazer aquele processo de colocar roupa, de entrar no seu carro, dirigir até a academia ou caminhar até a academia, fazer academia, voltar para casa, tomar um banho, comer uma comida gostosa. Faz um processo que te faça bem, seja ele qual for. Faz um processo saudável para você e vê se essa construção vai fazendo sentido. Quanto mais nós vamos nos construindo, mais forte interiormente você vai ficando. Seu emocional vai ficando mais equilibrado, a coisa vai ficando mais clara, a janela vai ficando mais limpa. E aí, de repente, você consegue ver que começa a ter uma clareza e tempo e espaço. Então, dar esse espaço dentro de nós é um desafio. E principalmente se você está no meio da construção, no meio da bagunça. É ainda mais desafiador. É, mas você pode olhar para isso todo dia e fazer um dia após o outro. E fazer um tijolinho após o outro. E é no caminho que a gente vai encontrando essa felicidade. E é engraçado eu falar sobre paciência, porque hoje, quando eu abri meu e-mail, eu recebo ele todo dia. E o e-mail de hoje, ele tem uma daily affirmation. E a afirmação diária veio falando sobre paciência. E aí foi uma confirmação perfeita de que eu tinha que fazer esse episódio realmente para falar sobre a paciência. E essa afirmação é a seguinte: paciência é minha virtude e navego com elegância nos atrasos e contratempos que a vida me dá. Entendo que algumas coisas levam tempo para se desdobrar, para se construir e para se alinhar. Aceito a paciência como uma força orientadora que me mantém centrada e permite que os melhores resultados se manifestem na minha vida. Olha que lindo! Essa é a afirmação diária. E eu falei, nossa, é exatamente o que eu escrevi para falar no episódio. Então, estou aqui trazendo e compartilhando essa afirmação diária com você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigada por ter compartilhado, por compartilhar. Muito obrigada por esse ano de 2023 ter feito parte do Comunicar-se Podcast, por ter começado nesse processo de fundação da comunicação. A gente só começou, é nosso primeiro ano juntos, então eu queria te agradecer muito. Queria também te desejar um Natal maravilhoso, um Ano Novo maravilhoso, que seja incrível aí para você, aonde quer que você esteja, em qual país que você esteja, desses 12 países me ouvindo. Então, queria te agradecer muito por esse acompanhamento nesse ano. Gratidão por esse processo que nós estamos vivendo juntos de construção, de fundação do Comunicar-se. Se você quiser me ajudar, se quiser ajudar esse episódio, esse podcast, compartilha com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que trabalham com você, com as suas mentoradas, com seus mentorados. E é isso, nós vamos juntos. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.